galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para dar continuidade ao nosso assunto, né? As revoltas que ocorreram lá na República Velha, né? O Brasil República, tá? E uma delas foi aí a revolta da vacina, exatamente. Em tempos de pandemia, a vacina que é algo tão popular, tão comum, né? Entre os brasileiros e entre as pessoas do mundo inteiro, como método de prevenção no Brasil, tornou-se um alvoroço, tá? A revolta da vacina, ela vai ocorrer principalmente ali na região do Rio de Janeiro, que vai conter, né, um quantitativo populacional bem interessante, tá certo? Para isso, vamos entender um pouquinho do contexto histórico dessa revolta, tá? Então, assim, o contexto histórico, ele está pautado na tensão social, na crise econômica que se instalava na região e a falta de saneamento básico, tá certo? Tensão social estava relacionado aí à população insatisfeita, né? Com a ideia de um progresso. Que progresso era esse? Bom, um progresso de modernizar as ruas do Rio de Janeiro, de tornar o Rio de Janeiro a nova Paris, né? A Paris, né, que antes fedia, que tinha uma paisagem feia, muitas pessoas pedindo esmolas e tal, transformou-se em uma nova Paris, na Paris que recebe a Torre Eiffel, na Paris que recebe as grandes cortes da Europa inteira, numa Paris que torna-se referência em moda, né, em ditar etiquetas e tal. Então, assim, a Paris daquela época vai se refletir muito no contexto do Rio de Janeiro desse período, tá certo? Por quê? Porque as oligarquias daqui, as oligarquias presentes, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, queriam transformar o Brasil, queriam transformar principalmente essas duas grandes cidades, que são grandes até hoje, tá certo? Então, queria transformar o Rio de Janeiro numa nova Paris, tá certo? Para viver a época da Europa chamada Belle Époque, tá? Então, a população, ela não entendia esse progresso, né? Tão bem quisto pelos poucos das oligarquias, né? Pelos grupos oligárquicos que comandavam o Brasil nesse período, tá certo? Sem contar que a crise econômica estava bem intensa, tá certo? A inflação estava muito alta, o custo de vida era alto, havia um alto número de desempregos nesse momento, então vai haver uma série de coisas que vai aí proporcionar para as deflagrações das revoltas, como a gente bem viu, tá certo? Esse período aí vai ser justamente um período que vai caminhar para posteriormente, né, a libertação da escravatura, tá certo? Os escravos mais lá na frente vão ser de fato alforriados. Até então, né, ainda vão existir alguns poucos escravos, já vão ter escravos aí libertos e tal. Então, o Rio de Janeiro vai viver esse contexto, essa situação bem complicada. Por que essa situação complicada? Porque os escravos, eles vão receber, né, a alforria, eles vão receber a tão sonhada liberdade, tá? Mas aí o que acontece com eles? Bom, o escravo, como o próprio nome já está dizendo, ele não tem nada, ele é um escravo. Tá? Ele serve ao seu senhor. Ele não recebe um salário, ele não tem roupa, ele não tem casa, ele não tem moradia, ele não tem nada, tá certo? O escravo não tem nada. Aí ele recebe a carta de alforria. Quando ele recebe a carta de alforria, as pessoas ficam muito felizes e tal, beleza, beleza. E aí, somos livres. Mas e agora? Vamos comer o quê? Vamos morar onde? O que vamos vestir, né? Então, muitas pessoas, escravos, quando receberam a carta de alforria e foram libertados e tal, voltaram a ser escravos, porque não tinha uma outra forma de viver, tá? Então se rebaixaram, se humilharam, pediram para retornar aí a um trabalho escravo, por um prato de comida, por um abrigo, por alguma coisa, tá certo? Outros escravos, é claro, não vão se sujeitar,
tá? E vão morar em ambientes chamados cortiços. O Rio de Janeiro era cheio desses cortiços. Os cortiços eram locais, habitações, né, aglomerados que se semelhavam a uns prédios e tal. E esses cortiços, eles abrigavam pessoas pobres e ex-escravos que estavam tentando a vida na cidade grande, tá certo? Os cortiços automaticamente, eles não tinham saneamento básico. O banheiro era um banheiro coletivo para uma pessoa, para todas as pessoas do cortiço, né? O ambiente de lavar as roupas era tudo coletivo. Até mesmo as necessidades, né, fisiológicas das pessoas eram feitas em um único ambiente. Então era um ambiente sujo. Era um ambiente sujo, era um ambiente infecto, era um ambiente que juntava muitos ratos, baratas, né, doenças assim que se proliferava, como por exemplo aí, a febre amarela, a varíola, a malária, entre outras. Então assim, várias doenças foram se proliferando no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ele fedia literalmente, porque os lixos, os dejetos das pessoas não eram jogados em locais canalizados, em locais apropriados, eram aí jogados à torta e à direita e tal. Então tinha muito essa pegada ao Rio de Janeiro, tá certo? E agora vem um tal de um progresso, tá? E esse progresso vai fazer o que com a população, né? Lembram lá dos escravos que eu vinha falando com vocês? Esses mesmos escravos, muitos deles foram morar nesses cortiços, que eram habitações pobres, só que dentro do centro das cidades, tá certo? É claro, é mais fácil morar no centro da cidade, que fica perto do trabalho, fica perto de todas as coisas, de todos os serviços, né? Hoje ainda é assim, do que morar nas áreas afastadas. E que áreas afastadas são essas, professoras? São as favelas. As favelas, elas começaram a ser formadas justamente nesse período, no período em que houve a libertação dos escravos. Os escravos se tornam libertos, tá? Em 1888, né? No 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, né, ela assina a carta de alforria dos escravos e tal, através da Lei Áurea. Tem todo esse processo muito mágico, muito utópico mesmo, porque a liberdade, ela não foi uma liberdade verdadeira, porque as pessoas, elas se sujeitaram aí a condições péssimas, inclusive de habitar os morros, que eram locais aí inabitados, ocupado por quem? Por mata, tá certo? Ocupado aí pelas matas atlânticas. Então, a galera, os escravos libertados, acabam subindo os morros e com suas próprias mãos, derrubando a floresta, usavam a árvore da floresta para construir as suas próprias casas, tá? Então eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada, então só tinham aquele recurso, e saíam das favelas, dos morros, e iam até o centro da cidade em busca de trabalho. Aqueles que não conseguiam trabalho, é claro, acabavam aí tendenciando para a marginalização. Então veja, esse processo de marginalização, de assaltos, formação de favelas, ele surge tudo nesse período, tá certo? E um progresso que estava muito distante da população pobre que vivia aí no Rio de Janeiro, tá certo? Professora, o que tem a ver a população pobre, o progresso do Rio de Janeiro com a revolta da vacina? Vejam só, senhores, a revolta da vacina, como o próprio nome está dizendo, as pessoas se revoltaram a tomar uma vacina, tá certo? Vacina essa que iria aí ajudar as pessoas a se prevenir contra doenças, tá? Mas naquela época as pessoas não acreditavam nisso. Naquela época as pessoas tomavam chá, tomavam erva, tinha muito essa pegada religiosa, estou doente porque é Deus que quer, não é tipo, eu estou vivendo aqui num ambiente muito impróprio, cheio de sujeira, de ratos, de baratas, isso aí não está provocando doenças não, eu estou doente porque Deus quer, então eu vou tomar aqui um chá e tal. Eles não tinham recursos, então tinha muito essa pegada, tá certo? Fato é que o Rio de Janeiro não cheirava bem, tinha moradia
dias aí muito impróprias, muito infectas, tá certo? E o progresso deveria chegar ao Rio de Janeiro, porque afinal de contas o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Como tal, deveria se comportar, né, elegante, de forma graciosa, porque o Brasil sonha, assim como outros países, tornar-se um grande país, um país assim a nível internacional. Era o que pensavam as oligarquias daqui, tá certo? Então a revolta da vacina vai ser aí classificada como um movimento popular. E ela vai acontecer em 1904, no Rio de Janeiro, tá certo? Por quê? Porque a galera começa a perceber que o grande foco de doença está onde? Nesses cortiços que eu falei para vocês. Só que esses cortiços, tá? Eles começaram a incomodar os ricos. Porque quem trabalhava na casa dos ricos eram aqueles que moravam nos cortiços, os pobres e os ex-escravos. E automaticamente eles ficavam doentes, então eles saíam de suas casas e iam até a casa do rico. Aí o que fazia? Infectava os senhores, tá certo? A galera do dinheiro. Então acaba se promovendo no Rio de Janeiro uma ideia, né, de vacinar a população para prevenir contra as doenças que já estava causando aí sérios danos à economia, que já não vinha muito bem nas pernas, tá? Então o movimento foi contrário a tomar a vacina, porque foi obrigatório, beleza? Contra a varíola, que matava valendo naquele período, tá? A população, ela era extremamente ignorante, ela não sabia do que se tratava. E tipo, o governo não chegou à população e explicou o que estava acontecendo, não. Simplesmente disse, vocês têm que tomar uma vacina e quem não tomar vai preso, cara. Então foi bem isso que aconteceu, tá certo? As pessoas logo disseram que não vou tomar. Por quê? Porque eu sei lá, se o governo tá colocando aí veneno e vai me matar. Eu já soube de alguém que morreu e os boatos começaram aí a se espalhar pelas cidades, tá bom? Acabou que, né, grande parte da população acaba tomando as ruas do Rio de Janeiro e vai aí protestar contra essa atitude. Tá certo? E uma das grandes figuras vai ser aí o Oswaldo Cruz, né? Ele que tem vários hospitais em seu nome, várias ruas e tal. Isso porque ele vai ser um grande médico que vai estar aí à frente dessa tentativa de progresso no Rio de Janeiro, tá certo? E tentativa de prevenção contra a varíola, tá? O combate aí à febre amarela, o exército de mata-mosquitos, né? Então, assim, houve um combate contra a febre amarela, tá certo? Que vai aí organizar uma grande equipe. Que grande equipe seria essa? Ela seria chamada de mata-mosquitos, algo muito parecido com a campanha da dengue que a gente tem hoje, né? Algo muito parecido, tá certo? Essa equipe, elas eram incumbidas aí de perseguir insetos em lugares um pouco mais distantes, né, do centro do Rio de Janeiro e tal. Os funcionários tinham o poder de invadir as casas, vê só. Invadir as casas, quebrar a inviolabilidade aí dos lares, ou seja, tipo, tá fechado, invade, não quer deixar entrar, arromba a porta, né, vamos fazer aqui o nosso método de prevenção e tal, com a tentativa de controlar a peste, tá certo? Então a prefeitura, ela vai aí meio que promover, né, uma guerra contra a população na tentativa aí da busca dos ratos, de matar os mosquitos, de tentar prevenir a galera em relação a isso. E quem de fato não ajudasse, tá certo? Muito provavelmente deveria ser preso, tá? No qual o governo ainda chega aí a comprar animais mortos, né, de quem dispusesse caçá-los, beleza? Então, assim, vocês sabem que a febre amarela, ela vai ser aí difundida, né, por alguns animais, é claro, doentes, tá? Que o inseto vai picar esse animal e posteriormente vem picar aí os seres humanos e acaba aí
infectando as pessoas e um vai acabar contaminando o outro e assim sucessivamente. Então, na tentativa de diminuir aí essa situação, o governo ele toma medidas muito sérias, medidas aí bem enérgicas, e isso vai fazer com que a população desconfie, claro, e fique bem irritada, tá certo? A medida do governo ela foi tão séria, que como aqueles cortiços que eu falei para vocês eram ambientes muito infectos, o governo simplesmente mandou derrubar os cortiços. Ele avisa a galera, olha, é pra sair daí, tá certo? Mas, tipo, não dá indenização nenhuma, não oferece um outro lar às pessoas, nada, não. É tipo, tu tem que sair daí porque tu tá incomodando e tu tá provocando doenças e tal. Então, ele dá um prazo, é claro que as pessoas não vão cumprir, porque tá lá todas as suas coisas, aquela dali é a moradia das pessoas, os cortiços, tá? E o governo, ele vai botar abaixo, literalmente, derrubar os cortiços e retirar os cortiços do centro do Rio de Janeiro, tá certo? Então, assim, a vacina, ela passa a ser uma obrigatoriedade. Então, como eu estava dizendo a vocês, tá certo? Além da galera ser presa, quando era presa ainda acontecia algo bem pior. E o que acontecia de pior, professor? É simples, tá? As pessoas eram vacinadas de toda forma. Galera presa, mesmo presa, contra sua vontade, seguravam-lhes a força e tal, e vacinava ali. Então as pessoas, é claro, ficavam muito nervosas. A gente ainda fica hoje, né, quando toma vacina e tal. Então, assim, ainda vai acontecer essa situação lá no Rio de Janeiro, tá certo? Então vamos lá. A obrigatoriedade da vacina era garantida por uma rede de compulsão social, tá? Que teve uma negativa muito forte, beleza? A apresentação dos comprovantes de vacinação passaria a ser condição para matrículas de escolas, admissão em empresas, para vocês verem como era sério. As pessoas não acreditavam que a vacina de fato servia. É tipo o que a gente faz com a votação hoje, né? Eles pedem aí os comprovantes de votação para uma entrevista de emprego, por exemplo. Pelo menos para ser admitido, você tem que ter todos os documentos, inclusive um documento obrigatório, que é o comprovante de votação. E o que seria isso? Uma forma de fazer com que as pessoas brasileiras votem. A mesma coisa eles fizeram com o comprovante de vacinação, para tentar colocar na cabeça das pessoas que a vacinação era algo importante, que deveria ter ali como condição necessária, tá certo? Em março de 1904, com a demolição de vários casarões, como eu disse a vocês, os cortiços, tá certo? Tiveram início as obras da Avenida Central. Então vejam, tiraram a galera que estava incomodando, que estava atrás, com uma justificativa de que eram infectos os lugares, para transformar, para enlargar as ruas do Rio de Janeiro, que eram ruas muito estreitas e não conseguia receber automóveis com facilidade, tá certo? Vejam a estratégia política, né? E isso, a construção da Avenida Central, famosa até hoje, vai custar aí a remoção de centenas de famílias pobres que vão ser transferidas para onde? Lá para a região dos Morros, oficialmente conhecidos como favelas hoje, tá certo? Essa atitude de demolição aí desses cortiços é o famoso bota abaixo, que aconteceu no período da revolta da vacina, com essa justificativa. Mas a gente sabe que tem muito um cunho aí social de retirada dos pobres do centro, tá certo? Para colocar eles nas áreas mais afastadas, para que as oligarquias pudessem fazer do Rio de Janeiro uma nova Paris, certo? Então tem muito essa pegada. O desenrolar da história, né? O desenrolar, desculpe, da revolta. A insatisfação popular, ela vai ser muito forte, então começou a se tornar vários protestos, pessoas indo à rua e tal. Isso porque muitas pessoas foram presas, que não aceitavam ser vacinadas e tal. Tá certo? É claro que eles tentaram colocar os policiais, né, para conter, isso não deu certo, tá certo? Houve muita insatisfação, muita gente presa, muita gente que levou muita paulada também, tá? Isso vai se espalhar por vários bairros da cidade do Rio de Janeiro, tá certo?
vai aí ser uma região de uma verdadeira batalha, um verdadeiro campo de batalha em relação a isso. Professor, acalmou os ânimos? Não, os ânimos só vêm se acalmar bem depois, tá certo? A gente tem aqui um relato, né, de Barreto Lima, que vai ser aí um representante da polícia na época, tá? E onde ele diz algo bem interessante, ó. A polícia arrepanhava, né, à torta e à direita pessoas, ou seja, pegava, prendia à torta e à direita pessoas que encontrava na rua, tá? Recolhias a delegacia, tipo, tu tá de vacilo na rua, tu não mostra o comprovante de vacina, tu é preso e levado para a delegacia. Depois juntavam na Polícia Central, aí violentamente humilhavam as pessoas, tá certo? Arrebentavam-lhes aí os cós das calças e empurravam-lhe um grande palito, que era a vacina, né? Juntadas aí como se fossem dezenas, né? Remetia-lhes a ilhas de cobras, onde eram surradas desapiedade. Bom, esse nome aí, sem piedade, basicamente. Tá? Então ele vai ser muito famoso por isso, pela questão da violência e tal, de vacinar as pessoas por esse método, tá certo? Barreto Lima vai ter essa pegada aí muito ditatorial, tá? E vai acontecer e isso acaba causando revolta na população. Porque já imaginou, tipo, tu tomar uma vacina que tu não sabe pra que tu não sabe pra que serve, se de fato serve, se de fato não é veneno, né? Então tinha muito essa questão, tá bom? O desfecho e consequências, né? Em 16 de novembro de 1904, a revolta ela vai ser sufocada pela polícia, é lógico, né? Eles não iriam deixar aí que a revolta crescesse, tá? Então, cerca de 110 feridos e 30 pessoas mortas vai ser a forma mais efervescente desse conturbado momento, tá certo? A população ela não para, também não deixa simplesmente, agora porque morreram várias pessoas eu vou confiar na vacina, não é bem assim. A gente permanece desconfiados nessas vacinas que o governo dão até os dias de hoje, mesmo sabendo que as vacinas são essenciais para a prevenção de doenças. Mas brasileiro é o quê? Desconfiado, né? Isso. A ação policial vai resultar aí na prisão de várias pessoas, tá? Algumas acabam sendo deportadas para o Acre porque são mais fervorosas, são revoltosos mais fervorosos, tá certo? Ao reassumir aí a situação, o processo de vacinação foi reiniciado, porque ele não poderia parar, venhamos e convenhamos, né? O governo teria que tentar conter aí a disseminação da varíola, tá certo? Que em pouco tempo vai ser erradicada na cidade, mas veja que legal. Mas só depois de um tempo é que a população vai ter aí consciência e vai ver de fato que está surtindo efeito a vacinação, tá bom? Aí, nesse mesmo período, as coisas não param. As revoltas estão muito efervescidas na região do Rio de Janeiro, tá certo? E as coisas não estão boas para os trabalhadores, nem para a galera que eram ex-escravos. Daí vai surgir uma outra revolta, chamada de Revolta da Chibata. A chibata vai ser um instrumento, tá certo? Usado para punir o escravo, aquele escravo. Tá certo? E incrivelmente isso acontecia com os marinheiros da Marinha do Brasil. Aquele que não cumprisse suas determinações apanhavam, sem contar que recebiam uma mixaria. A Marinha não era reconhecida como algo oficial, tá? Eles não tinham reconhecimento de heróis, de militares grandiosos, então tinha uma série de fatores. Vamos entender um pouquinho sobre essa revolta, chamada de Revolta aí da Chibata, tá certo? O que foi a revolta, né? A revolta vai ser um movimento social que vai acontecer onde? No Rio de Janeiro, tá certo? Em 1910, né? Vejam, a história da vacina tá rolando, ela não deixou de rolar não, ela aconteceu com mais emoção, digamos assim, em 1904, tá certo? Mas a história não para porque a vacina não parou de circular, beleza? A população ainda continua insatisfeita, a população continua desconfiada e tal, mas outras revoltas vão eclodindo, beleza? Beleza, tá? Esse período vai acontecer o seguinte, ó, lembra que eu disse a vocês, a chibata era um instrumento utilizado
como punição ao escravo, né, que ficava aqui, ó, no tronco, geralmente nas regiões de Pelourinho, à frente aí das mansões e tal, para que os outros escravos e outras pessoas pudessem ver, para que eles não aceitassem aí fazer a mesma gravidade, né? Fazer aí o mesmo mal feito daquele que estava sendo chicoteado, tá bom? Então, assim, nesse período, os marinheiros brasileiros, eles eram punidos com castigos físicos. Eles simplesmente não eram presos, não. Eles eram punidos com castigos físicos, como eu disse a vocês, tá? Que iam de 25 chibatadas a mais. Então a coisa não era muito boa. E essa situação ela vai gerar uma revolta entre os marinheiros, é lógico, né? Porque era surreal. Você fazer algo e você ser punido com chibatadas, se a escravidão tinha acabado, a gente já está falando de 1910, então assim, era algo bem inadmissível, sem contar que alguns marinheiros eram negros, tá? A marinha recebia uma mixaria, não dava para nada, quase nada. Hoje a gente sabe que há uma mudança em valores, a marinha, o exército e a aeronáutica, né? Mas os marinheiros nesse período era um grupo de profissionais, de trabalhadores que não eram aí muito bem remunerados, não, tá bom? As causas aí dessa revolta vai ser, além dos castigos físicos, tá certo? Vai ter aí como estopim tá? A questão das 250 chibatadas, né? Encunhadas aí ao marinheiro Marcelino Rodrigues, que vai ser castigado, né? Por ter ferido aí um colega da marinha dentro do encoraçado de Minas Gerais. Então, na região de Minas Gerais, ele acaba aí ferindo um colega e tal, e ele vai ser castigado com 250 chibatadas, certo? Só que, tipo, as chibatadas não é tipo uma chinelada da mãe, que praticamente não dói e depois tu sai, nem doeu. Não é bem assim. Chibatadas, elas tinham o objetivo de ferir valendo, inclusive de arrancar pedaços, né? Cortava a carne inteira, então era algo assim muito cruel, tá certo? O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro, tá certo? E a punição que ocorreu na presença de outros marinheiros acabou aí desencadeando a revolta, tá? O motim vai se agravar e os revoltosos chegam a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Olha que bronca, né? Já na Baía aí de Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros, tá certo, de São Paulo, e o clima vai ficar ainda mais tenso. Por quê? Porque a revolta ela ganha força, ela ganha novos aspectos, tá? Professor, e por que os marinheiros vão matar aí o comandante e outras pessoas, outros oficiais? É simples, porque ele permanece com a decisão das 25 chibatadas. Muito pelo contrário, agora ele quer dar mais chibatadas em outras pessoas que estão aí se revoltando, tá certo? Então a situação começa a ficar bem tensa, tá? Aqui a gente tem a figura do João Cândido, tá certo? Ele vai ser classificado como um almirante negro, ele era ex-escravo, tá certo? Na verdade, filho de ex-escravo, só que alguém assim muito estudioso, alguém que sabia ler, sabia escrever, era um cara bem inteligente, tá? E ele vai redigir aí uma carta de reivindicação, na tentativa de pôr fim aí aos castigos físicos, né? Melhorar as condições alimentícias aí da galera, que era uma situação bem complicada, parecia uma lavagem de comida aí dos marinheiros, tá certo? E anistia para todos aqueles que participassem. Por quê? Porque eles estavam nos navios, mas eles sabiam que ao desembarcar, tá? Os revoltosos, eles iriam sofrer o quê? Retaliações. Então João Cândido acaba se tornando um líder, porque ele é um cara bem inteligente, ele redige, ele escreve direitinho, né? Ele escreve bem, tá certo? E ele vai pedir aí melhorias na qualidade de alimentação, fim dos castigos, vai pedir para que a galera que participe da revolução não seja punido, tá certo? É claro, tudo de modo muito pacífico. Tudo bem que lá eles mataram o comandante, mas ali na euforia e tal. Caso não fossem cumpridas as reivindicações, tá certo? É claro que eles não eram bobos nem nada, os navios eram navios de guerra,
tá certo? Os revoltosos simplesmente ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Então eles pegaram os canhões dos navios e apontaram para a cidade do Rio de Janeiro. Caso as reivindicações não fossem cumpridas, eles iriam atear fogo na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? É claro que os governantes da época não iriam deixar que isso acontecesse, tá? Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca vai resolver aí aceitar o ultimato, tá? Dos revoltosos, diante aí a explosão da cidade do Rio de Janeiro, eu aceito que tudo isso aí, tá bom? Não vai ter mais chibatada, a alimentação vai ser regular, tá? A galera não vai ser presa, podem vir ficar tranquilos, tá certo? Porém, após os marinheiros terem entregue as armas, terem desembarcado, tá? Apertado a mão, aquela burocracia, aquela diplomacia todinha, né? O presidente vai aí solicitar a expulsão de alguns revoltosos. E a insatisfação, tá certo? Vai retomar aí a revolta, tá? Vai retomar, por isso que é chamado de segunda revolta, tá certo? Os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras, tá certo? Veja, ele descumpriu com a promessa, é claro, ele não queria ver a cidade do Rio de Janeiro bombardeada, inclusive ele mesmo. Então a galera vai às ruas, vai haver aí quebra de pau, tá certo? Revolta aí, tipo olho por olho, dente por dente, matando um monte de gente, tá certo? Essa segunda revolta aí vai ser fortemente reprimida, é claro. Eles agora estão em terra, tá certo? Sendo aí vários marinheiros presos em celas subterrâneas nas fortalezas aí da Ilha das Cobras. Vocês sabiam que as celas subterrâneas, elas geralmente, né, as prisões, elas eram em mares, tá? Em áreas marítimas. Por quê? Porque eles faziam celas subterrâneas para quando a maré encher, as celas encher e os presos morrerem afogados. Vejam só o processo, né? Era um processo naquela época, tá certo? Nesse local, onde as condições de vida eram bem aí desumanas, alguns prisioneiros chegaram o quê? A falecer, ficaram sem comida, sem água, muitos morreram afogados e tal, tá certo? Outros foram presos e enviados para onde? Para a Amazônia. Se a Amazônia hoje é desenvolvido, mas é a região menos desenvolvida do Brasil, nessa época daí é que não tinha mesmo desenvolvimento nenhum, tá certo? Então, assim, os marinheiros, eles não podiam prestar o serviço à marinha, acabavam aí forçados a trabalhar na produção da borracha, tá? Então, ou trabalhava lá para sobreviver, ou simplesmente morria de fome ou das coisas da floresta, tá? Olha aqui uma das imagens das celas subterrâneas, certo? Isso aqui, quando a maré enchia, senhores, alagava, e ai de quem tivesse aí dentro, né? Os revoltosos aí vão ser deportados para uma pequena cela onde havia sido jogado cal com água para desinfectar o lugar. Houve muitas mortes, os últimos sobreviventes aí foram João Cândido, aquele líder lá, e o marujo João Avelino Lira, tá? Que vão ser figuras importantes nessa revolta. O João Cândido vai ser mais, ele é bem mais falado, tanto em provas de vestibulares, como na própria história em si, tá? O João Cândido, depois de ter aí saído da prisão, foi considerado um louco, é claro, né? Tá pedindo o quê? Melhorias de vida para pobre, pra gente aí que não tem muitos privilégios na sociedade. Ele é o que? Um louco, né? Então vai acabar onde? No hospício, tá certo? Foi absolvido de seus crimes, tá? Vê só. E muito doente, já estava aí tuberculoso, que era muito comum ter tuberculose naquela época, tá certo? O almirante negro vai viver aí seus últimos anos como biscateiro na Praça 15, ou seja, vai viver de biscate, fazendo uma coisa, fazendo outra, não sei o que, pega uma água ali, carrega um carro de mão aqui e faz esse processo, tá certo? Para tentar sobreviver. Então, assim, eles foram duramente punidos, tá bom?
Isso aqui é um dos jornais que circulava no Rio de Janeiro na época, né? O Correio da Manhã, tá? Terminou definitivamente a sublevação, olha, dos marujos, ou seja, os marujos acabaram aí com a revolta, tá certo? Acabou. É claro que não foram aí, oficiais nomeados para comandarem navios, né? Assumem seus postos. Tudo mentira, a galera tava preso, tá certo? E muitos já estavam mortos. Mas eles tinham que dar uma satisfação à população. A revolta de marinheiros, né? A anistia é concedida, outra mentira, porque a gente sabe que o Hermes aí da Fonseca enrolou a galera, né? Os marinheiros entregaram-se hoje, várias ocorrências. Então, assim, claro que eles publicavam tudo muito a favor da política, do governo da época, né? Aqui temos um pouco da revolta, tá certo? Liberdade e abaixo a chibata eram gritadas pelo marujo, né? Uma coisa absurda, eles estavam pedindo aí um direito mínimo, que era o direito de trabalhar aí sem serem punidos fisicamente, tá certo? Aliás, eles faziam aí parte de uma elite pertencente ao governo brasileiro, né? Conclusão e resposta. A resposta aqui, professora? Resposta aí a esse movimento, né, a essa revolta. Podemos considerar a revolta da chibata como uma das manifestações de insatisfação, é claro, no início aí da República, do Brasil República, tá certo? Embora, né, pretendessem implantar um sistema político-econômico moderno no país. Lembram lá do progresso? O progresso existia para algumas coisas, para outras não. Os republicanos trataram aí os problemas sociais como casos de polícia, tipo, tu não vai se vacinar, então tu vai ser preso, tá? Então tu vai sofrer com consequência. Você é revoltoso, cacete em você, prisão, vai ser levado aí para uma área bem distante, onde você não possa sobreviver de nada, só de catar coco, tá certo? Era bem assim. Não havia negociação, ou seja, havia enrolação, né? Havia enganação, ou busca de soluções com entendimento. Não havia uma explicação, uma clareza naquilo que se fazia. Simplesmente fazia porque era bom. Toma esse remédio aqui porque é bom. Sim, mas serve pra quê? Não, é um remédio e ele é bom, toma, tá? Então não havia uma explicação, beleza? O governo quase sempre usa da força das armas para colocar aí fim nas revoltas. Foi isso que a gente viu ao longo de todas as revoltas, tá certo? Greves e outras manifestações populares. Então foi isso que aconteceu com todas as revoltas, tá bom? Que a gente vem estudando aí no período do Brasil República, tá certo, meu povo? E com isso eu me despeço aí dos senhores, né? Lembrando que falamos sobre elas, a revolta da vacina, né? E também a revolta da chibata, tá certo? Espero que os senhores tenham entendido aí uma coisinha ou outra, tá? E para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!